One Piece é bom demais, né, papai? Vamos analisar o capítulo 1094 e ó, eu prometo surpreender vocês. Já vou dizendo, apertem os cintos, tá bom? Verifica se o chão tá no lugar, porque vocês vão cair com as coisas que eu vou dizer aqui, meu irmão. Sobre manipulação da verdade, baseado no pentagrama maldito aí do J. Garcia Saturne. A gente tem muito o que falar. Ó, eu sou o Matheus Joy Boy, me segue nas redes. Esse é o projeto All Blue. Existe aí há 11 anos, a gente tá falando de One Piece aqui, com muita paixão, com muito amor, há 11 anos. Então, ó, compartilha esse vídeo, dá like, comenta, faça tudo aí pra esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Não em números, mas em qualidade de debate, que é sempre bom ouvir o que vocês têm a dizer. E isso faz com que a gente alce voos cada vez maiores, como foi, né? Tudo envolvido aí no live action. A viagem ao Japão que tá voltando, tá? A peregrinação das estátuas, Osaka, Kyoto, Tóquio, tá voltando, gente. Já já as vendas estão abertas pra vocês irem comigo lá no Japão. Agora ninguém precisa mais ter visto pra nada, né? Ó, Lulinha conseguiu aí, né? Pela lei da reciprocidade, então ó, vai ser uma beleza. Agora vamos nos ater ao capítulo 1094. Temos aqui um dos maiores títulos de One Piece, ou não? São J. Garcia Saturne, deus guerreiro da ciência e da defesa. Eu não sei como Oda encontrou espaço pra encaixar esse título lá na primeira página do mangá. Mas bom, One Piece, ó, grande festa aí pra One Piece, né? Capinha da Jump com pôster colorido, bora falar dessa capa, Luffy versus Kizaru. Me surpreendeu muito positivamente, porque é uma capa contextual de uma parada impactante que tá acontecendo agora em One Piece. Geralmente as capas da Jump é aquela festa, né? É uma brincadeira, é a galera sorrindo e tal. Não tem muito a ver com o conteúdo ali que tá por dentro da Jump. Mas aqui eu achei bem bacana, velho. Rende umas ilustrações muito impactantes. Eu gosto dessas ilustrações mais slice of life, mas eu gosto muito também dessas aqui. E eu acredito até que vende mais, né? A galera lá da Shueisha, a editora que lança Shonen Jump, poderia fazer mais umas capas assim, não só pra One Piece, né? Pra My Hero Academia, Jujutsu, etc. E claro, se o One Piece é a capa da Jump, ele também ganha um pôster colorido. Isso serve pra toda a obra, né? E aí o pôster colorido da vez tá promovendo Monsters. Sim, gente, vai ter uma adaptação em anime do one shot homônimo Monsters do Oda. E que é canon, porque o samurai que derrota o dragão nesse one shot é o Ryuma de Wano, Shimotsuki Ryuma, que lá em Thriller Bark o zumbi dele entrega a espada Shusui pro Zoro. Então a gente vai ver a história dele, né, de um ancestral do clã Shimotsuki. E aí, nessa imagem colorida, tem lá o subtítulo do Monsters. Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku. Numa tradução livre, seria algo como 103 sentidos. O voo do dragão do inferno ou o voo do dragão infernal. Aqui no Brasil, oficialmente, deve ficar Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku, porque ninguém traduz nada aqui. Mas bora comentar da Ilustra. Temos aí vários membros do clã Shimotsuki e o Zoro, que apesar de carregar sangue do clã Shimotsuki, carrega aí o nome do seu pai. Vocês lembram disso? Basicamente, Shimotsuki Kouzaburo quis se aventurar, não ligou para aquelas leis de Wano que proibiam sair do país, foi lá viver a aventura dele e foi parar lá no East Blue, numa ilha, num vilarejo que estava sendo atacado por bandidos. E aí defendeu, né, o vilarejo desses bandidos, ele e a galera dele. O Shimotsuki Kouzaburo se apaixonou por uma mulher local e com ela teve um filho, Koushiro, o mestre do Zoro e pai da Kuina, a garota da promessa. E esse Shimotsuki Kouzaburo foi o cara que forjou a Emma, espada do Oden que hoje tá com o Zoro, e ele também forjou a Wado Ichimonji, que tava com a Kuina e hoje também tá com o Zoro. Tá, mas essa é a árvore genealógica da Kuina. E a do Zoro, como é que fica? Então, junto ao Shimotsuki Kouzaburo, veio a irmã mais velha do Shimotsuki Ushimaru. Vocês lembram que ele era um dos daimyo de Wano. E aí veio a irmã mais velha dele,
cujo nome é Shimotsuki Furiko. E ela, no vilarejo Shimotsuki, casou com Horonoa Pinzoro. O Pinzoro era um espadachim da vila também. E dessa união nasceu Horonoa Arashi. E o Horonoa Arashi, por sua vez, casou com uma bandida. Olha só, os bandidos que estavam atacando o vilarejo. O Horonoa Arashi casou com uma bandida chamada Tera, que é bem curioso, né? Que a mãe do Sanji é Sora, céu. A mãe do Zoro é Terra, é céu e terra, velho. Não bate aí o negócio, né? É um num canto, outro no outro. Mas bom, e aí veio o Zoro. Ele é filho do Horonoa Arashi com a Terra. E é interessante então que tanto o Zoro quanto a Kuina possuem parentesco, são primos distantes e todos que têm sangue Shimotsuki são descendentes do Ryuma. Agora vamos à história principal do capítulo, né? Vamos falar sobre a narrativa de Egghead. Pela enésima vez o Oda mostra a hierarquia de comando para os pacifistas e serafins. Então tá lá o grito da Atlas, é ali, ó, Vegapunk, mas acima ainda tem Gorosei, né? O Vegapunk já tá no nível ali da superfície, então o grito dela, a ordem da Atlas, chega aos bonecos tudo, que mandam uns scatepleif, um após o outro, na marinha. Só que aí é o seguinte, isso também comunica pra marinha que o Vegapunk tá por ali. Teve um balãozinho de diálogo do Vegapunk dentro do Vegapunk que eu achei muito interessante, porque o nosso cientista fala sobre a propriedade magnética das nuvens de ilhas do céu, todo aquele caminho que o Vegapunk tá percorrendo, né? E aí isso me lembrou de um certo magnetismo das rotas travadas pela log pose na grande rota. Aí eu fiquei pensando, caramba, velho, deve ter alguma coisa a ver. Essas nuvens devia estar junta um dia e se espalhou tudo ali pelaquela faixa chamada Grande Rota. De repente, há 800 anos isso aconteceu, gerando esse magnetismo louco. Porque eu acredito que antes não tinha isso. Essa parada do magnetismo da Grande Rota é por conta do que tá escondido ali no século perdido, do Gorosei ter mudado muita coisa, inclusive a geografia do mundo, né? Castelo Pangeia, para quem se liga na teoria tectônica de placas, é quando todas estavam juntas, era a Pangeia. Então, ó, eu acho que vai ter a ver com essas paradas aí do magnetismo das nuvens de Ilhas do Céu. Até se você, principalmente se você pensa em lunariano, né? Daí, o objetivo do Vegapunk, né? Além de dar ordem para os pacifistas, o principal era encontrar a Bonnie, ele tem essa dívida com ela, e o Sanji encontra a Bonnie com o seu radar de damas. Pois é, o hack da observação do Sanji é apuradíssimo pela safadeza. Aí ele sai na frente, esse tanque tá muito devagar, meu irmão. Eu vou lá e sai pipocando no ar e pei. Falando na Bonnie, ela está desviando dos golpes de um vice-almirante. Olha aí, a galera colocando pressão. E esse vice-almirante, ele tem uma Bizento com a concha na ponta. Ok. A Bonnie desvia e usa um golpe chamado EQM nos marinheiros bucha ali. Gente, é um golpe muito apelão. As técnicas da Bonnie é pra você ficar ligado. Nenhuma delas é no nível apelão da Sugar do Doflamingo. A gente vem dizendo isso aqui, que pra mim a Sugar é um parâmetro apelão absurdo de One Piece. Mas é apelão, no caso da Bonnie, ao seu modo, cada técnica. Sabe? De transformar em velho, em criança. E aqui, essa sensação de quase morte e um nocaute, velho. E os caras dizendo que estão vendo o Rio Senzu, tá ligado? Aí eu até fico me perguntando se essas piadinhas que o Oda vai inserindo aqui não pode vir a serem desenvolvidas como uma parada mais profunda lá na frente, né? De repente, o Oda resolve desenvolver o submundo de One Piece, ainda mais com um pentagrama aí no capítulo. O Oda já deu vários indícios sobre essa presença do submundo na construção de mundo de One Piece. O Brook mesmo, com seu fruto, Yomi Yomi, consegue conjurar gelo do submundo nos seus golpes, e ele termina atingindo os adversários, e os adversários ficam congelados, como é o caso do Zell, na Ilha dos Homens-Peixe, pá.
Na história de capas do Brook, quando eles são separados pelo Kuma em Sabaody, tem um ritual satânico que tá buscando invocar alguma criatura, acredito que seja Satã, aqui no mundo de One Piece. E olha só o símbolo, que tem a patinha do Kuma aí no meio, né? Mas vê se esse símbolo dessa invocação do capeta não é parecido com o do Gorosei. Só que aí quem aparece no lugar é o Brook. E o Zoro também tem uma conexão notável com o submundo. Meio que recente, né? Depois de derrotar o King, ele se auto-intitula Rei do Inferno. Isso porque a conexão que ele criou com as espadas nessa luta contra o King, ao ponto até de que teve um flashback do Shimotsuki Kouzaburo, que a gente tava falando aqui no começo do vídeo. Pô, a conexão com as espadas é tanta que vem uma aura esverdeada. E o Oda usa muito essa cor verde para o submundo. É só você ver o fantasminha do Brook, que é algo totalmente sobrenatural. Ele é verde. Além do que, uns capítulos depois da vitória do Zoro em cima do King, o próprio Zoro vê a morte diante dele. Então eu acho que, dadas as circunstâncias, um capítulo feito esse, com pentagrama, o Gorosei com o fruto da vaca demônio e os yokai não sei o que, eu acredito que o Oda ainda vai desenvolver o submundo. Depois do EQM, a Bonnie foge, só que ela se depara com um dos pacifistas bloqueando o caminho dela. Ora, Elsons, como isso é possível? Afinal, a ordem foi dada pela Atlas para os pacifistas atacarem a marinha. Como é que pode ter um atacando a Bonnie? O Oda brinca muito, né? Porque você já pode pensar nesse momento. Caramba, o Jay Garcia Saturn já deu a ordem e sobrepôs a do Vegapunk? Isso poderia acontecer, mas não é o caso. O pacifista em questão ali na frente da Bonnie está sendo controlado pela vice-almirante Bluegrass, que tem uma das paramécias mais estranhas e engraçadas do mundo de One Piece, velho. Ela comeu o fruto Nori Nori e ela consegue controlar tudo que ela monta. Só resta aí a dúvida, né? Ela só consegue controlar objeto, ela consegue controlar tudo, até seres humanos. Montou em alguém aqui no pescoço, tá controlando. Vale aí o questionamento. E aí, papai, vem bombaço do pacifista, velho. Controlado pela Bluegrass, né? E aí a Bonnie vacila. Papai. Mas minha filha, o Sanji salva ela e ainda manda real. Eu adorei que em vez dele ficar com um coraçãozinho nos olhos, ele tá bem focado, né? Desde o Vegapunk, ele encontra a Bonnie pelo radar das damas dele, né? O hack da observação. Vai lá voando, salva ela, olha pra ela, manda real, separa as coisas. Isso aqui não é seu pai, é um pacifista, mas é muito difícil a aparência, né? Em mangá sempre tem essa parada, né? Da aparência de alguém, a ilusão mexe com as pessoas, né? E é pesado demais pra Bonnie. Ainda mais se você lembrar que tá praticamente cravado que ela é uma criança, né? Ela fica numa forma jovem adulta, mas originalmente ela é uma criança. É isso que tá dando a entender. E o Sanji ainda vai carregando ela focado. Gostei, hein, Sanji? Menos coraçãozinho no olho, mais ação. E aí chega o vice-almirante do Bizento. O Bizento com a ponta de concha. E ataca os dois, o Sanji consegue desviar e pá. E esse vice-almirante, ele tem a Zoan de lontra. Ele dá um ataque em que uma das palavras do ataque é não sei o que da lontra. Então, e o visual dele também tá lá, né, pra gente ver. Então, ok, é um animalzinho mais B, C, se bem que tem gente que ama lontra, né, enfim. Mas que tá aí pra esse vice-almirante, até o momento, meio aleatório. E aí o Sanji volta pro Vegapunk, que agora tá naquela formação original de descida, só que agora com a Bonnie também. Vamos para Luffy versus Kizaru. E, gente, até um painel com um plano bem aberto, o Oda desenha a parada de uma maneira bem legal, né? A maneira como o Luffy tá se esticando, o braço dele nesse painel é um absurdo. Você vê luz pra todo lado também, né? Que é o clash de borracha do fruto de Nika com a luz do Kizaru. Achei muito legal. E o objetivo do Luffy ali é atrasar o Kizaru, que por sua vez precisa se apressar. Então é interessante a gente observar que não é uma batalha pelo nocaute. É uma batalha com objetivos diferentes. Cada um tem o seu. Então não é um Luffy versus Kaido, Luffy versus Katakuri. A gente tá tendo um Luffy versus Kizaru, mas não é a batalha mega decisiva. Pelo menos por enquanto, né? Então o Luffy precisa atrasar, precisa distrair o Kizaru.
Só que o Kizaru se manda na velocidade da luz e o Luffy vai atrás dele no modo papaléguas com as perninhas girando, parece o Sonic também. E aí é o toba de todo mundo trincando. O que foi isso? Luffy, Zoro, Lucci e Jinbe são os que ficam mais impressionados com a aura. Algo está acontecendo. O Kizaru até faz mas ele não se impressionou tanto e já deve conhecer a parada também. Interessante que nessa sequência você vê a Nami, o Usopp e o Chopper transportando a Stussy desmaiada depois de ter levado aquele Shigan do Rob Lucci. A gente também vê uns 2 vice-almirante ali, né? Tá lá a Doll num dos painéis e eles estão esperando algo e vem a voz. Parem agora, pacifistas. É um dos 5 velho cramunhão. E foi só ele falar que os pacifistas... pianinho. Parou, parece aquelas estátuas prateadas de rua. Que fica parada, você dá uma moeda, ela se movimenta. Meu irmão, velho, os caras já estão ordenando tudo. Meu Deus, será que agora mudamos de mangá? Estamos agora lendo e analisando Fullmetal Alchemist porque temos um ciclo de transmutação no chão. É, o pentagrama do capiroto, que é o símbolo do ritual lá do Brook. E também, preste atenções, é o símbolo que tá lá naquele salão onde os Gorosei se reúnem, lá na parede, amarelado, dourado. Daí o povo já diz, Sanjay Garcia Saturni tá vindo. E aí a Stata Bleuf, meu parceiro. Porque, véi, percebam, acho que todo mundo percebeu, né? O tamanho da aura, velho, do véi. Só se teleportando ali pro pentagrama do capiroto, né? Gente, não estamos falando do anime, que exagera tudo. Tem efeito de luz, o raiozinho, as auras. O Luffy parece um Saiyajin. Não! É o mangá, velho. E você vê o Vegapunk, que é um veículo comportando o Franky, que é grandão, por sua vez. Vegapunk, pequenininho, e a explosão de aura gigantona ali por trás, velho, do caminho das nuvens. Caramba, e tá lá o pentagrama maldito, que teleporta o Gorosei até ele, e esse pentagrama é cheio de número 5. E bora abrir um parêntese pra falar sobre esse símbolo, porque ele me deixou muito curioso em relação aos possíveis contextos dele. O símbolo é personalizado pelos astros anciões, pelos Gorosei, ou esse símbolo já era assim por conta do fruto em questão? E aí tem um monte de número 5. Os outros frutos dos demais astros anciões vão ter outros números ou também vão ter o número 5? E veja só, se o símbolo ele é referente ao fruto, será que os Gorosei se apropriaram de toda uma estética para dar um reboot na história do mundo ali no século perdido, após ter vencido o reino antigo? Será que eles usaram essa estética desse pentagrama, desse fruto, para esse reboot na história, tomando como parâmetro religião além de política? Outro questionamento que me vem à cabeça é, estamos vendo um ser humano esse tempo todo, ou os Gorosei são demônios do fruto? Realmente são aquelas personalidades ali. Será que a gente, quando vê um flashback do Joy Boy, por exemplo, não veremos alguém que comeu o mesmo fruto do Luffy, mas aquela entidade em que o Luffy assume a forma quando entra no Guia 5? Então, de repente, não pode nem, talvez nem ser um fruto do diabo aí, velho. Pode ser um demônio do fruto. E aí, ó, submundo, a lore de One Piece ficando mais complexa, só que sempre aquela, gente, não achem que o Oda vai viajar demais, ele sempre consegue deixar tudo muito amarradinho, pé no chão, pertinente à construção de mundo que ele vem fazendo desde o capítulo 1. É uma parada que escala de uma maneira muito natural. Agora sim, caso seja um fruto, eu tô achando que tem chance de ir pro Barba Negra, viu? Vamos lembrar que tem um naviozinho do Barba Negra que estava se aproximando da ilha quando nem tinha cerco. Eu acredito que nesse navio tá Lafitte e Catarina Devon, e eles devem estar por aí. E com um olhar, o Jay Garcia Saturni com o seu fruto já apaga o marinheiro de uma maneira bem brutal, velho. Pô, parece que a cabeça dele explodiu ali, né? Foi natural de, tipo, só olhar para o Jay Garcia Saturni e aquilo aconteceu? Ou foi
proposital. Eu acredito que foi proposital porque ele não quer ver gente, marinheiros comuns descobrindo o seu segredo, tá ligado? Mas fico me perguntando ali, é tipo um life or death da Big Mom, se você sente medo, você vai escateplife sua cabeça, né? E que capítulo, hein, gente? Você, quase 1.100 capítulos depois, beleza que os Gorosei apareceram no capítulo 233. Você vê no 1094 a aparência do fruto do diabo de um dos 5 astros anciões é uma parada muito impactante visualmente, né? E o Oda ele é muito bom em trabalhar grupos, porque são 5. Ele manda um pro arco, apresenta essas informações visuais. Claro, podem ter mais parâmetro de poder no próximo capítulo, Gorosei atacando, a gente vendo técnicas, só que ainda tem outros 4, velho. Tá ligado? Aí você fica curioso, qual é o fruto de cada um, o que é que eles podem fazer. E aí, bom, eu acredito que o fruto do Saturno aqui, essa aparência que ele tá mostrando pra gente já é a forma despertada, porque o parâmetro é a fumacinha do Fudomyo em torno, né? O Robiruti também fala que despertou o fruto, tá com a fumacinha, então é um parâmetro agora que o Oda criou agora, viu? Esse negócio de despertar de Zoan aí, ó. Eu acho essa parada da fumacinha é recente, né, em One Piece. É basicamente, gente, é uma aranha, né, com chifre. Imagina um minotauro, né, que tem o torso humano. Tá lá o torso humano do Jay Garcia Saturno. A parte de baixo é de aranha. Só que tem os chifres, né? E aí, gente, eu lembrei muito da fruta da Black Maria também. Lembrando que a Black Maria tinha a Kumo Kumo pré-histórica. Tá certo? No caso, o Saturno, ele pode até ter uma Kumo Kumo, só que no caso, mitológica. Eu acredito que no caso dele vai ser mais uma Ushi Ushi, tá bom? Porque Kumo é aranha, Ushi é vaca. E como aqui se trata da vaca demônio, aparentemente deve ser Ushi Ushi mitológica, modelo vaca demônio, Ushi Oni, né? E lembrando daqueles parâmetros que a gente sempre vem trabalhando desde Onigashima, sobre os Zoans. A Zoan mitológica é muito superior em atributos físicos do que uma Zoan pré-histórica, e, por sua vez, a Zoan pré-histórica é muito superior em atributos físicos a uma Zoan normal. Então, esse é o parâmetro de agora. Zoan mitológica é a parada, é a nova moda. Eu tô acreditando muito que as Zoans mitológicas vão ter muito destaque de agora por diante, não só por conta de lutinha, mas porque elas vão trabalhar a construção de mundo de One Piece. O folclore, a mitologia dentro do mundo de One Piece. Nika, por exemplo, que é uma parada que o Oda criou, se baseando em outras coisas, mas é um termo aqui, né? É uma cultura da construção de mundo de One Piece. E aí o Saturno fala: faz muito tempo desde que eu pisei na superfície do mundo. Deve ter pisado 800 anos atrás, né, meu velho? E ó, aproveitando que alguns de vocês me perguntam aqui nos comentários dos vídeos de análise, ou então nas lives da Twitch, Matheus, qual é que tu acha que são os frutos do diabo dos demais Gorosei, ou dos 5, né, antes de aparecer o do Jay Garcia Saturn? Gente, é o seguinte, no capítulo 1085, flashback do Sabo e Mari Geoise no ataque revolucionário, mostra ele lá na sala do trono vazio e pá, tá lá os astros anciões, os Gorosei, pela posição deles antes e depois de se transformarem para atacar o Sabo nesse capítulo 1085, e também pelos títulos que eles têm, né, de Deus Guerreiro da Agricultura, Deus Guerreiro das Finanças, não sei o que, a gente pode tentar adivinhar alguns desses frutos. Só que ainda hoje não dá para cravar. E outra coisa, o que eu faço depois que eu obtiver essa informação? Uhul, bacana! Eu tava lendo sobre yokai, para complementar esse raciocínio que eu quis trazer nesse momento do vídeo. E aí, gente, segundo o taoísmo, que é uma religião do leste asiático, tem 4 yokais representados por planetas. Vejam só, Marte, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Justamente os outros 4 astros anciões, os outros 4 Gorosei, além do Jay Garcia Saturn. Aí, você pode dizer, pegando aquele parâmetro do capítulo 1085, antes e depois da transformação, a disposição onde eles estavam ali e tal, na sala do trono vazio,
Você pode dizer, por exemplo, que o Marcus Mars é Suzaku. Tem um fruto Tori no Mi mitológica modelo Suzaku. Já que Suzaku, no taoísmo, é um yokai representado por Marte. Mas, porém, contudo, todavia, se o J. Garcia Saturn é um demônio vaca, não sendo representado por planeta algum, pô, os outros podem ser qualquer outro yokai, e tem uma infinidade. O do bigode arredondado, por exemplo, que tá na ponta direita, na cena do capítulo 1085, é o Topman Warkuri. Ele representa, né, é representado por Mercúrio. A silhueta ali parece um elefante. Poderia ser um yokai chamado Baku, que é tipo um urso com a tromba de elefante, uma parada dessa, né? Então, o Topman Warkuri poderia ter a Zou no Mi mitológica modelo Baku e assim por diante. Mas eu acho que, por enquanto, o que importa a gente saber, a gente tem que se ater a isso. Os astros anciões vão ter frutos de divindades baseadas em yokais. Todos vão ser frutos mitológicos. É isso que eu acredito. Eu acho que é nisso que a gente precisa ser até agora. Não ficar esmiuçando, que pode ser qualquer coisa, velho. Sabe? E aí vai criando ruído, enfim. Eu acredito que o ponto principal pra gente pensar é a manipulação da verdade. E aí você pega os Gorosei, as armas ancestrais também, como os planetas, né? E aí você pega o In, que representaria o mundano e a Terra, e Nika, o Sol. E aí, né, aquela antiga divergência entre geocentrismo e heliocentrismo. Você dizer que os planetas giram ao redor do Sol, você é um pecador, tá ligado? Então aí a manipulação da verdade. Não, os planetas giram em torno da Terra, do In. In é o cara. Só que, na verdade, os planetas giram em torno do Sol, Nika, e o Nika foi esquecido. É agora que ele tá vindo à tona de novo, o Zunisha, escutando o som dos tambor da libertação. Daí tem uma sequência bem legal e importante da batalha de Luffy versus Kizaru. O Kizaru, que tem escapado do Luffy, quase atinge o Vegapunk com o laser, mas apesar de não atingir, ele destrói o caminho de nuvens e o Vegapunk cai lá de cima. O Frank desesperado vendo o Luffy chegando. O Luffy, por favor, faz alguma coisa, ajuda a gente, faz a diferença. E aí o Luffy enche o bração de ar. É muito legal quando o Luffy ele se torna agressivo no Guia 5. Eu gosto muito de ver ele brincando, porque eu sinto o Oda se divertindo, e eu gosto de saber que o Oda tá se divertindo, eu gosto de perceber ainda mais como ele tá se divertindo, porque diverte a gente também, só que eu gosto dessas sacadas mais agressivas, né? Ele vai enchendo o braço dele de ar, Kizaru dispara um laser na cara do Luffy, e o Luffy vai girando. Ele vai girando com o braço grandão, e ele bota hack no braço grandão, e vai girando e manda o Gomu Gomu Star Gun. E no kanji você consegue ler a palavra branco também. Então seria algo como a arma branca estelar, né? É um baita golpe do Luffy, usando o Guia 5 com agressividade pra um ataque. É daqueles golpes que entra na cabeça do adversário, que nem quando ele dá um murro na cara do Kaido. E o Oda ainda desenha, né? Umas estrelas 3D na cena. Então, tipo, é um baita murrão, um baita impacto. E não tem essa de Logia, ultrapassou. Não, atingiu, papai. E é bem legal quando rola esse soco do Luffy, que o Saturn olha pra cima e fala, Nika. Muito legal, né, velho? Ele não se refere a Joy Boy, ou ao Chapéu de Palha, ou ao Monkey D. Luffy, ou a Yonkou. É Nika, é específico. Então é o trauma dos astros anciões, né? E o Kizaru sai voando horizontalmente, quebra um prédio ali com o impacto, e o Luffy cai no chão, ali adiante de Saturn. E interessante que o Luffy ainda tá no Guia 5, ele vai caindo meio vovô, né? Tô cansado. E o Kizaru até avalia, né? Você ainda tem fôlego, você ainda consegue usar essa forma, você ainda não se esgotou. Então você tá vendo que o Luffy tá capengando. Ele tá no modo Guia 5, mas ele já tá ficando bem cansado, porque
é o uso, né, gente? A exaustão pra ele conseguir estar usando cada vez mais com conforto. Porque essa parada toda do despertar do fruto também tem a ver com o hack, e aí ele vai gastando, né? O hack, que no mundo de One Piece é tipo combustível, e quanto maior o guia, mais rápido ele vai gastando o hack dele, né? A disposição dele. E eu duvido que o Kizaru tenha perdido, tá? Ele levou um bombaço na cabeça, o Star Gun, voou pro prédio, mas não perdeu não, pô. É o Kizaru, é o macaco amarelo aí. Nas últimas páginas estão diante do Gorosei. Franky! Vegapunk, Sanji, Bonnie e Atlas. Lembrando que o Luffy tá por ali também. Ele só não aparece nessa cena final. E aí a Bonnie pega uma espada de um marinheiro, sei lá, tava lá no chão, vai correndo pra cima do Saturno e lembra de alguém falando: eu dei a ordem, Vegapunk. Não permitirei que mantenha a consciência dele. E aí, replicando, é o Vegapunk, né? Mas se fizer isso, o Kuma vai... Ou seja, o Vegapunk não queria ir tão além nos experimentos com o Kuma. E aí, ó, deve ter sido um dos Gorosei, e a Bonnie deve ter participado de tudo pequenininha ali. Era uma criança, ninguém liga pra ela, né? Então, pô, ela deve ter visto essa conversa dos Gorosei com o Vegapunk, e aí devem ter sido eles que, não, apagam a memória dele aí. Bom, e é por conta disso que ela vai feroz pra cima do Saturno e perfura ele com a espada, velho. É bem impactante essa cena. Eu vejo pessoas comentando: pô, mas que nerfado, ele acabou de aparecer na forma despertada. Gente, isso provavelmente não deu em nada, essa perfuração da Bonnie no Saturno. E aí no 1095, temos essa semana, não tem pausa, a gente vai ver as habilidades do velho Vaca Demônio e já traçar um parâmetro para os próximos Gorosei. A gente pode ter mais dica para tentar afunilar que frutos tem os demais Gorosei, mas se atentem na manipulação da verdade, nessas outras discussões. A aparência de um fruto, o formato dele, não influi nem contribui, tá? É só, tipo, trivia, tá ligado? Então, eu não tô aqui pra tentar adivinhar antes que os outros. Eu quero debater o One Piece e viver o One Piece com paixão, com amor, que essa obra é demais, meu Deus. Ó, então, compartilha o vídeo, comenta. Se você chegou até esse momento do vídeo, comente. Eu também quero ser uma vaca demônio. Eu acho que não foi a melhor frase pra escolher, mas vai essa mesmo agora, tá? Bom, compartilha aí, um beijo e até a próxima, gente.